E aí, família tricolor? Tô chegando com mais informações do São Paulo. Meu nome é Gabriel Ferrari, sou jornalista esportivo e cubro o dia a dia do tricolor paulista. Já indo direto ao ponto, inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like, e vamos conferir as informações do tricolor de hoje. Evolução do São Paulo anima a imprensa, mas Rogério Ceni é cutucado. Soube ser pragmático. O tricolor empatou com o Fortaleza, e agora assume a quinta colocação do Brasileirão. Colado no pelotão que briga pela Libertadores, o time de Rogério Ceni soma 8 pontos, em 5 rodadas, mesmo número do Red Bull Bragantino, que fecha o G4. O trabalho do tricolor, entretanto, divide opiniões. Para o jornalista Arnaldo Ribeiro, a equipe do Morumbi tem evoluído nas mãos do treinador, e um dos motivos para isso é que o ex-goleiro do clube sabe ser pragmático quando necessário. Durante o podcast Posse de Bola, transmitido pelo All Sport, ele também ressaltou o fato de que agora, o tricolor tem mostrado melhora nos jogos fora de casa, o que era um problema anteriormente. Arnaldo Ribeiro disse. Pouca gente reparou que, das últimas 7 partidas do São Paulo, 6 foram fora de casa. E a partida que jogou em casa, o clássico contra o Santos, ele ganhou. O São Paulo como visitante é muito ruim desde o ano passado, mas deu uma melhoradinha. Antes, perdia todas, agora empata, começou o jornalista durante o debate, que ainda disse. E tem situações em que o empate serve. É o que a gente falava, o Rogério Ceni precisa ser pragmático algumas vezes. E foi sendo depois da derrota para o Flamengo. Só perdeu para o Flamengo fora de casa, disse Arnaldo. Ele também reforçou o fato de que, nos próximos jogos, o São Paulo terá jogos em casa em que a vitória se faz necessária, como é o caso do Juventude, pela Copa do Brasil, e Cuiabá, ambos em casa. E aí, tricolor, na sua opinião, qual o objetivo do São Paulo no Brasileiro? Evitar o rebaixamento, brigar por vaga na Sul-Americana, ou classificar para a Libertadores? Deixe sua opinião aqui nos comentários do vídeo. Outra informação. Volante pode retomar espaço no São Paulo com lesão de Colorado. A possível lesão de Andrés Colorado deve abrir espaço para Pablo Maia reconquistar seu espaço e prestígio no time titular do São Paulo. Badalado no início do ano após surgir bem das categorias de base e tomar conta da função de primeiro volante, Pablo Maia teve uma queda de rendimento na final do Paulistão e no início do Brasileirão, que lhe custou a ida para o banco de reservas nos 2 últimos jogos, pelo Campeonato Nacional. Devido à instabilidade recente, Rogério Ceni começou a testar Andrés Colorado, que tem por característica principal atuar como segundo volante, na função. E ele agradou ao treinador no duelo contra o Santos, na última segunda-feira. No domingo ele foi novamente titular, mas ainda no primeiro tempo, sentiu uma forte dor na coxa direita, e precisou ser substituído por Pablo Maia. O garoto mais uma vez não fez uma excelente partida, como era de costume. Ele errou alguns passes, e em um deles, inclusive, Ceni ficou irritado por ser uma chance de um contra-ataque promissor. Com a provável ausência de Colorado, porém, Pablo Maia terá uma nova chance de mostrar que pode ser um jogador de confiança do treinador. Dos 28 jogos do São Paulo na temporada, o volante entrou em campo em 21 deles. São 2 gols marcados. E o Luan? Um dos principais jogadores do São Paulo na temporada passada, Luan vive fase difícil na equipe, depois da lesão sofrida no ano passado. Devido ao problema na coxa esquerda, ele perdeu a pré-temporada inteira, e ainda não conseguiu chegar à sua melhor forma. Em 2022, ele soma apenas 4 partidas. Para o jogo contra o Fortaleza, ele nem sequer foi relacionado. Para recuperar seu espaço e prestígio, Luan tem feito trabalhos além dos que são realizados no CT da Barra Funda, junto com um preparador físico particular. Mesmo assim, ele não tem conseguido uma sequência de jogos. E aí, tricolor, vocês acham que Pablo Maia vai conseguir conquistar a confiança de Ceni novamente? Comentem aqui no vídeo sua opinião. Mais informações. Deveria ser titular. Alisson e Éder são descartados, e torcida do São Paulo pede nova dupla entre os 11 iniciais. Tricolor paulista conquistou o empate na última rodada contra o Fortaleza. No último domingo, o São Paulo ficou no empate contra o Fortaleza, por 1-1, atuando na Arena Castelão, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo com uma má atuação, a equipe conseguiu um ponto. O gol tricolor foi marcado pelo atacante Luciano, em assistência de Igor Gomes. Luciano tem uma marca importante em seus primeiros jogos no Brasileirão. O camisa 11 atuou em 3 jogos, e marcou 3 gols contra Atlético, Santos e Fortaleza, tendo uma média de 1 gol por jogo. Com os números, e os questionamentos para Alisson e Éder, a torcida pede o jogador como dupla de ataque com Caleri. Durante entrevista ao Sport TV, Luciano disse: a equipe deles tem bastante mérito, é uma grande equipe. Ano passado, se não me engano, a gente veio aqui e perdeu, na verdade, terminou empatada também por 1-1.
Falei que a gente não podia perder. Hoje, domingo, a gente produziu bastante, controlou o jogo, infelizmente tomamos o gol. A equipe deles é uma grande equipe, campo difícil. Agora é seguir no restante do campeonato, precisamos pontuar, disse Luciano, em entrevista ao canal Sport TV ainda no gramado. Logo depois, destacou a assistência de Igor Gomes em seu gol, e ainda disse: "Eu me cobro muito em fazer o facão." Igor Gomes achou um ótimo passe, está na crescente, quero agradecer ele, completou Luciano. A torcida pede Luciano como titular nas redes sociais. E óbvio, Caleri merece pelo menos um cara de qualidade do lado dele, Alisson e Éder são horrível. Por um momento achava que o Éder era melhor que o Luciano nos 90 minutos. Mas não tem como, Luciano reserva nesse time é piada. Tá na hora de dar uma sequência a ele, do lado de Caleri. E aí tricolor na sua opinião, Luciano deveria ser titular no São Paulo? Sim ou não? Comentem aqui no vídeo sua opinião. Mais notícias. Bom nome. São Paulo teria escolhido o zagueiro do Atlético Mineiro como substituto de Miranda. Veterano de 37 anos do tricolor, tem sido pouco utilizado pelo treinador Rogério Ceni, e deve deixar o clube ao final da temporada. O São Paulo está de olho em um zagueiro do Atlético Mineiro para o lugar que será deixado por Miranda, ao final da temporada. O veterano ídolo da torcida tem sido pouco utilizado pela comissão técnica, liderada pelo treinador Rogério Ceni, e não deverá ter o contrato renovado para 2023. O baixo rendimento do jogador tricampeão brasileiro pelo tricolor o fez perder espaço no grupo em 2022. Ele tem apenas 11 partidas realizadas pela equipe nesta temporada, e sequer viajou com a delegação para enfrentar o Fortaleza no Ceará, ontem dia 8, depois de ter atuado com o time alternativo na Sul-Americana, na quinta. O São Paulo agora está em busca de zagueiro. Segundo o jornalista Menon, do UOL Sport, o São Paulo está de olho em um zagueiro campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão em 2021 com o Atlético Mineiro. Esse atleta é o Igor Rabelo, de 27 anos, que está no Galo desde 2019, quando chegou contratado do Botafogo. O defensor atuou na maior parte dos jogos do Campeonato Mineiro em 2021, chegando a ser capitão por diversas vezes. Entretanto, depois daquele estadual, as coisas mudaram, e a sua escalação deixou de ser tão frequente, a ponto de ele ter jogado menos de meia hora na reta final da Série A. O baixo prestígio na primeira divisão nacional contrastou com a sua titularidade na Copa do Brasil, incluindo as fases de semifinal e final. Contra o Atlético na grande decisão, Igor Rabelo esteve em campo nos 180 minutos somados dos duelos de ida, no Mineirão, e de volta, na Arena da Baixada. Em 2022, com a saída de Cuca e a chegada do turco Mohamed, o jogador voltou a perder espaço no Atlético Mineiro. Ele jogou 9 partidas no ano, sendo 9 no Campeonato Mineiro, e uma na Copa do Brasil. O saldo do atleta neste período, porém, é positivo, 7 vitórias, um empate e uma derrota. E aí tricolor na sua opinião, Igor Rabelo seria um bom reforço para o lugar de Miranda no São Paulo? Comentem aqui também sua opinião. Bom amigos tricolor, essas foram as últimas notícias do São Paulo, já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, e eu te espero aqui no próximo vídeo.